Estamos em Filipenses no capítulo 3 e, como é nosso hábito, vamos ler o capítulo 3 e o nosso irmão José Balroado vai ler antes de continuarmos as nossas considerações sobre esta passagem. Diz assim a palavra de Deus: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reportei perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição, e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Graças a Deus. Ora, nós estamos, portanto, aqui no capítulo 3 e no versículo. Estamos aqui em vários versículos. Andamos aqui por vários versículos. Mas eu gostaria de me cingir neste momento ao versículo 14 e 15. Também já ouvimos na semana passada pensamentos sobre o versículo 16. E eu, relativamente ao versículo 14, gostava de dizer o seguinte. Primeiro, referir de passagem a palavra prossigo. A palavra prossigo é uma palavra muito forte, segundo dizem os entendidos na língua grega, e é uma palavra que revela tenacidade. Ou seja, trata-se aqui de alguém que diz: eu estou empenhado naquilo e tudo faço para aquilo, e não desisto daquilo, estou determinado em alcançar aquilo. Portanto, a ideia é esta, é uma ideia de determinação, de tenacidade. E isto é muito importante. Irmãos, na vida cristã é para ser assim. A vida cristã não é para outra coisa qualquer. Talvez nós, pegando aqui em alguns paradigmas, talvez nos possam ajudar. Quantos há que revelam esta tenacidade na vida pessoal privada? Quantos há que revelam esta tenacidade em atividades lúdicas, desportivas, de lazer, outras coisas? Quantos há que revelam isto? E não se vê isso em relação ao Senhor. Isto é motivo para nós, de facto, refletirmos. Para nós refletirmos. O Senhor é digno, se há alguém, ou alguma coisa, entre aspas, que é digno ou digna de nós estarmos totalmente empenhados e darmos tudo, é o Senhor e a sua causa.
E o apóstolo Paulo é disto um exemplo fantástico. E não nos podemos esquecer, à medida que nós vamos estudando as Escrituras, que o apóstolo Paulo é apresentado pelo Senhor na Bíblia como um modelo para a salvação. Não se esqueçam que ele foi salvo, como ele próprio disse, para exemplo, estou a citar o que ele diz a Timóteo, para exemplo, os que depois de mim hão de crer. Portanto, ele é o exemplo de todos os que a partir dele iriam crer. Portanto, ele é o modelo, é o exemplo modelo na questão da salvação. E depois nós vemos que ele é modelo no serviço, na forma de servir a Deus. E nós temos que olhar para ele e vermos nele como é que se serve a Deus. E ele era uma coisa fantástica. E ele é um modelo perfeito, sabem? E porquê que eu digo que ele é um modelo perfeito? Entenda-se o que eu quero dizer. É um modelo completo. Porquê? Porque o apóstolo Paulo não era profissional da religião. Deixa-me dizer assim. Ele não era profissional da religião. O apóstolo Paulo não tratava só da parte espiritual. Aliás, o apóstolo Paulo tinha a sua atividade profissional para ganhar o seu pão. Ele fazia tendas. E depois vemos-lo a fazer esta obra fantástica. E ele é modelo nisto. O modelo para a igreja hoje, mesmo para todos aqueles que querem servir o Senhor, deve ser este. Ele utiliza vários argumentos nos seus escritos para proceder desta forma. Deixem-me ver se eu me lembro de dois deles que ele cita muito claramente e que são os seguintes. O primeiro é para não ser um tropeço para o Evangelho. E o segundo, se não estou em erro, é para que as pessoas não dissessem que ele estava lá para ganhar o dele. Por outras palavras, ninguém o podia acusar disso. Ninguém podia acusar Paulo de esta é a vida dele, ele tem que viver para aquilo, o sustento dele é aquele. Ninguém podia dizer isso. Porque ele tinha o seu próprio sustento, através da sua atividade profissional, que era fazer tendas, e com o dinheiro que ele ganhava, aquilo dava para ele, e ainda dava para ajudar aqueles outros que com ele estavam e que tinham necessidades, e não os ajudava. Isto é um modelo. O modelo não é pastores profissionais da religião, que a igreja está cheia deles. Não é um modelo. E aí também é muito importante que as pessoas saibam manejar bem a palavra da verdade. Porque muita gente, infelizmente, não maneja bem a palavra da verdade. Onde é que eles vão buscar os profissionais da religião hoje? Deixa-me chamar assim, porque hoje é profissionais de religião. Onde é que eles vão buscar esse modelo? Vão buscar o modelo, não a profissionais de religião, porque na Bíblia o modelo que eles vão buscar não eram profissionais de religião, eles é que se tornaram profissionais de religião, mas vão buscar o modelo aonde? Vão buscar o modelo aos 12 apóstolos, que deixaram as redes, que deixaram os impostos, que deixaram as suas atividades profissionais para seguir o Senhor. Mas, queridos irmãos, isso não é o que está em vigor hoje. A Bíblia hoje não me manda deixar a atividade profissional para seguir o Senhor. Não nos podemos esquecer, e isto é muito importante, que na altura as pessoas deixavam a sua atividade profissional porque o reino ia ser estabelecido. E eles não tinham que se preocupar com o sustento. Eles tinham que olhar para as aves do céu e tinham que olhar para os lírios do campo. Foi o que o Senhor lhes disse para eles olharem. Vão olhar as aves do céu. E vocês veem elas andarem aí preocupadas com o que é que hão de comer. Assim façam vocês. O vosso Pai Celestial vai cuidar de vocês. E estão a ver os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu tão esplendorosamente quanto os lírios do campo. Estão preocupados com o que haveis de vestir e com o que haveis de comer. Não se preocupem. O vosso Pai Celestial vai cuidar. Quando chegou a altura de pagar os impostos, porque Roma é que reinava, é que governava a Judeia, quando chegou a altura do pagamento de impostos, o Senhor Jesus Cristo virou-se para Pedro e disse: Pedro, vais ali ao lago, estás a ver ali o lago, vais encontrar lá um peixe e ele vai-te dar as moedas que a gente precisa para pagar os impostos. E ele foi ao lago, o peixe abriu a boca e deu-lhe dois estáteres. E o Senhor virou-se para Pedro e disse: olha, um é para pagares o teu imposto e outro é para pagar o meu imposto. Quem supriu a necessidade? Deus.
Prezados irmãos, nenhum de nós hoje vai a nenhum lago esperar que um peixe abra a boca e nos dê 2 moedas para nós pagarmos os impostos. Nós temos que trabalhar. E o apóstolo Paulo diz nos seus ensinos, na carta aos Tessalonicenses, que se alguém não trabalhar, não coma. Não foi isso que o Senhor disse. Vocês não se preocupem com trabalhar. Olhem para as aves do céu, elas não trabalham e comem, não comem. Elas não trabalham e comem. Paulo agora diz assim, não. Quem não trabalhar, não coma. Quem é que não vê esta diferença? Só um cego é que não vê esta diferença. Mas eu não quero deter-me neste momento acerca disto, mas isto é importante. Isto é importante porquê? Porque vejo aqui um homem de uma tenacidade, quando ele diz, prossigo para o alvo, eu tenho um alvo. Eu estou a fazer tendas, mas o meu alvo é Cristo. Eu estou a fazer tendas, mas o meu alvo é a vontade de Deus. Eu estou a fazer tendas, mas a minha vida não é esta. Eu estou farto de dizer lá no meu serviço que eu estou lá, ainda hoje, no Facebook, houve um crente que alguns de vocês conhecem, outros não, e vi uma fotografia dele no terreiro de Paço. Estava todo bonito, uma bela fotografia, ali no terreiro do Paço, num dia soalheiro, bem soalheiro, cheio de sol, e ele, uma fotografia que estava muito bem na fotografia ele. E eu vi aquele meu irmão lá na fotografia e escrevi-lhe e disse-lhe assim, tu estás aqui ao pé de mim, não dizes nada. Estás mesmo aqui ao pé de mim. Até virei para eles assim, diz qualquer coisa e combinamos, hoje vais comigo aqui, tu te conto. E eu até estava a pensar assim, bem, já temos pregador para logo à noite. Porque ele pode nos dar alguns pensamentos, certamente aqui, e seria bom. E eis que ele depois responde-me e diz-me assim, essa fotografia foi tirada na Páscoa. E eu pensava que tinha sido hoje. E foi tirada na Páscoa e, portanto, eu não estou aí. Ele está nos Açores, porque ele vive nos Açores e é o Arthur Lopes que está nos Açores. E o Arthur, passado um bocado, depois da gente ter trocado estes coisas, ligou-me lá dos Açores para o telemóvel e estivemos a falar e foi muito agradável. Foi muito agradável nós estarmos a falar e na conversa, e por isso é que eu estava-vos a falar disto que aconteceu, e na conversa eu disse, mas olha, tu quando cá vier já sabes, porque ele naquele dia ele foi lá de facto na Páscoa, mas foi muito de passagem, porque ele veio visitar a família, e depois de passagem para os Açores, passou por ali e pronto. Mas eu disse a ele, tu quando vieres, tu vem com calma e vem cá visitar-nos, porque terei muito gosto em estar contigo. E ele mandou saudações para os irmãos. Aproveito para dizer que ele mandou saudações para os irmãos. Mas o Arthur, eu virei para ele e disse assim, se tu vieres, é assim, eu também estou quase a ir embora. Porque, é assim, o mais tardar até agosto do ano que vem, tudo indica que até agosto do ano que vem eu vou passar à reserva. E depois vira-se ele assim para mim, pois, depois queres com mais tempo para servir o Senhor? Disse, Arthur, quanto a isso, é assim, e eu tanto sirvo o Senhor agora como sirvo o Senhor depois, não há diferença. Eu estou aqui, mas estou ao serviço dele. Porque é verdade. E eu até já tenho comentado algo com alguns, que eu sinceramente, mas Deus saberá, e a vida está nas mãos de Deus, eu não sei que benefícios adicionais vou ter ao passar à reserva. Sei que vou ter pelo menos mais umas horas que são os trajetos que eu vou deixar de ter que fazer, não é? Por dia, e que vou ter esse tempo. E também, mas também atenção, porque esses trajetos também são importantes, com as pessoas com quem eu lido. Vai ser o que Deus quiser. Vai ser o meu amanhã, vai ser como o meu hoje. Não vai ser diferente. É andar com Deus. A gente para andar com Deus não tem que estar à espera que aconteça qualquer coisa. A gente para andar com Deus é andar já. Já, agora, onde estou, como estou. Eu para andar com Deus nem preciso de andar. Isto vem a propósito daquilo que eu falei do Paulo há bocado. Eu para andar com Deus nem preciso de andar. E eu quieto posso andar com Deus, que é uma coisa maravilhosa. Mas isto para dizer o quê? Para dizer, irmãos, que
Paulo é um modelo do serviço para o cristão hoje. Cuidado com profissionais de religião. As igrejas estão cheias de profissionais de religião. Estão cheias de indivíduos. E deixai-me dizer que isso tem que ser dito. Eu digo isto sem querer ferir nem magoar quem quer que seja. Sei que há muita gente sincera. Mas há muita gente malandra que devia estar a trabalhar. Já sei qual é o outro argumento que Paulo utilizou. Que ele utilizou. Um foi por causa de não dar mau testemunho. Ninguém lhe podia dizer que ele andava lá para ganhar dinheiro e não sei o quê. E o outro argumento foi para ele não ser pesado a ninguém. O outro argumento que Paulo utiliza para fazer a vida que fazia, e ele é modelo para nós, é para não ser pesado a ninguém. Irmãos, esta coisa de eu deixar de trabalhar para os outros trabalharem mais, para eu ter dinheiro, para eu viver, isto não é cristão. Isto não é cristão. Deixar de trabalhar, seguir o Senhor, deixar de trabalhar e seguir o Senhor, isso é reino. É evangelho do reino. Na dispensação da graça, a ordem é: quem não trabalhar, não coma. Portanto, esses profissionais de religião que por aí andam, trabalhem. Se quiserem comer, senão não comam. Isto tem que ser dito. Porque o problema está nas pessoas não fazerem a diferença. Quando a gente não maneja bem a palavra da verdade, mistura doutrinas, mistura programas e depois o resultado é este. Este triste espetáculo. Que o indivíduo não sabe se há de olhar para os lírios do campo, se há de olhar para as aves do céu, não é? Ou se deve fazer como Salomão disse: olha para a formiga. E pensa, e trabalha no verão para teres no inverno. Trabalha hoje para teres amanhã. Ser previdente. Ser empreendedor. Ser laborioso. Não sejas preguiçoso como a cigarra. Ser industrioso como a formiga. Quem é que disse que para eu ser empreendedor na vida cristã e realizador, tenho que deixar de trabalhar? Eu podia, sinceramente, provar-vos de muitas maneiras, com vários exemplos, de crentes que trabalham para ganhar o seu pão, para terem para eles e ainda pensarem nos outros e ajudarem outros. Podia-vos dar vários exemplos. Que na vida espiritual produzem muito mais, mas produzem mesmo muito mais do que aqueles que nada fazem, a não ser, supostamente, é estar a servir o Senhor. Isto que eu estou a dizer é uma realidade. Vocês não pensem que eu estou aqui a falar por falar. Isto é uma realidade. E é uma realidade que eu posso comprovar. Não é falar por falar. E isto tem que ser dito. Isto tem que ser assumido. Temos aqui jovens e vocês têm que perceber que para servir o Senhor, e vocês podem servir o Senhor e serem o máximo em servir o Senhor, ganhando o vosso pão, dando um excelente testemunho e mostrando ao mundo o que é ser cristão a sério. Por isso ele diz: prossigo para o alvo. E deixai-me dizer agora aqui um pensamento que me parece importante. Eu penso que neste versículo 14 há aqui muita confusão na cabeça de muita gente, porque eu vejo os comentários e vejo o que muita gente diz sobre a compreensão disto. O que nós temos aqui, na minha ótica, por aquilo que eu entendo do que está aqui, não é Paulo estar à espera de receber um prémio. E por isso ele está focado, como nós o vemos, e determinado em prosseguir de uma forma tenaz pelo prémio que está lá à frente. Não, irmãos. Não é isso que eu vejo aqui. Não é isso que eu vejo aqui. O que eu vejo aqui é que, por causa do prémio que já lhe foi dado, ele tem esta tenacidade. Ele não tem tenacidade para ganhar um prémio. Ele tem tenacidade pelo prémio que já foi ganho. Porque a passagem, no versículo 14, diz que este prémio é o prémio da soberana chamada ou vocação. É uma chamada muito alta, muito elevada, é a chamada de Deus, é soberana, é do soberano. É uma chamada, vocação quer dizer chamada, é pela chamada de Deus
em Cristo, não é nele. O prémio é o prémio que é dado em Cristo, não é o prémio que é dado em função do meu desempenho, da minha fidelidade, do meu zelo. Não é um prémio dado em função disso, é um prémio que Deus nos dá em Cristo. Prezados irmãos, é isso que me move a mim também. Eu não ando aqui a correr por causa de uma coisa que eu vou ganhar ali. Eu ando a correr por causa de uma coisa que eu já ganhei. E vocês têm que perceber isto. E depois ele diz no versículo 15, e vamos já calar para dar a oportunidade aos outros irmãos, pelo que todos quantos já somos perfeitos ou completos, que eu quero dizer a passagem, sintamos o mesmo. E deixar-me dizer isto é muito importante. Sabem que há uma tendência para que aquele, consoante o nível espiritual em que nos encontremos, a compreensão é muito semelhante. O espírito, o sentimento, o entendimento. Sabem quando é que há entendimentos diferentes? Quando estamos em níveis diferentes. Quando estamos em níveis diferentes. Eu podia deter-me aqui um grande bocado a considerar este assunto, porque é um assunto muito importante. E este é um problema. É um problema. Um crente que seja carnal e um crente que seja espiritual, isto para falar em extremos, não é? Porque isto depois não é só nos extremos, isto é também nos vários patamares intermédios. Um crente que é carnal e um crente que é espiritual, é escusado de esperar que eles tenham o mesmo entendimento. Porque um acha que aquilo está, não vê mal nenhum naquilo. E o outro nem lhe ponham a questão de ver mal. Mas eu não vejo mal nenhum naquilo. E agora? Porque estão em níveis diferentes. Quanto nós precisamos de crescer, de nos desenvolvermos, de crescermos. Mas quando nós somos perfeitos, completos, quando estamos a falar de dimensões semelhantes, a tendência e a facilidade com que possamos ter o mesmo entendimento é muito grande. E por isso lemos aqui, todos quando sintamos o mesmo. E se sentis, ele está a falar para a igreja, atenção. Se porventura aí entre vocês houver alguém, ou vários, que sintam de maneira diferente daquilo que eu estou a sentir, se porventura houver alguém que não esteja a ver o que eu vejo, que não esteja a sentir o que eu sinto, eu quero vos dizer uma coisa. E agora tomem atenção àquilo que eu, Carlos Oliveira, vou dizer. É totalmente atenção. Se vocês não estiverem a sentir o mesmo que eu estou a sentir, tomem atenção a uma coisa. E eu vou-vos mostrar como é que é. É isso que ele diz? Por isso é que eu disse ao Carlos Oliveira que está a falar. Não. Nunca eu serei capaz de mostrar a um meu irmão como é que ele deve viver. Nunca! É o Senhor que mostra. E Paulo nisto é um exemplo também. Vocês precisam de orar muito ao Senhor para que o Senhor vos mostre. Nós temos que andar pelo Senhor. Nós não andamos por Paulo. Nós não andamos por Apolo. Nós não andamos por Cefas. Nós não andamos por Timóteo, nem por Silas, nem por Tito. Nós andamos pelo Senhor. Nós somos servos do Senhor. Eu há bocado falei acerca dos profissionais de religião. Sabem que os profissionais da religião, eu estou com dificuldades em falar, mas o Senhor ajuda-me. Os profissionais da religião têm um grave problema, sabem qual é? Eles têm vários, mas eu quero falar deste. Eles têm um problema grave que é que quando têm que pregar, eles preparam os sermões deles para pregar. E sabem onde é que eles constroem os sermões deles? Eles preparam os sermões deles em cima da lata do pão. Sabem o que é preparar um sermão em cima da lata do pão? É que eles não podem dizer o que precisa ser dito, o que deve ser dito. Eles dizem o que a audiência gosta. Porque senão cortam-lhes a mesada. Porque senão cortam-lhes o sustento.
Eles, quando estão a pregar, se dizem alguma coisa que fira alguém ali, eles cortam-lhes o dinheiro. Por isso é que eu digo que eles pregam sobre a lata do pão. Mas sabem de uma coisa? Não há nada como um servo de Deus ser livre e dependente do Senhor, apenas, não de ninguém. E isto aplica-se em tudo, desde esta dimensão que eu acabei de referir, até à circunstância mais trivial, como há um crente, anda perto de Deus, ele acha que se deve viver para Deus desta maneira, ele gostava que os seus irmãos na fé também compreendessem isso, mas eles não conseguem compreender. Eles não conseguem ver. Parece que estão surdos, parece que estão cegos, parece que são atrasados de mente, não entendem. Só o Senhor é que lhes pode mostrar. Nós temos que depender do Senhor todos, desde o mais baixo nível até o mais alto nível. Sempre a depender do Senhor. É o Senhor, sabem, é por isso que eu tenho dito muitas vezes, aqui nesta igreja, quem é que manda aqui? É o Senhor. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos servos. Isto deve-se traduzir depois, em escadinha, pela árvore, a todos os níveis da nossa vida. Que cada um de nós seja suficientemente sábio para procurar receber do Senhor o que deve fazer. Eu já não sei com quem é que falei. Eu falei com alguém. Já sei. Mas não vou falar. Porque não vou falar, quer dizer, não vou referir. Mas eu falei qualquer coisa com alguém em que eu dizia: a vida cristã não é por regras. Não é por preceito. Se alguém pensa que a vida cristã, eu vou encontrar alguma coisa claramente escrita que é assim que se faz, é assim que se faz. O caminho é este. Passo 1, passo 2, passo 3. Isso não é vida cristã. A vida cristã é ligação direta ao Senhor e do Senhor a receber toda a orientação e direção. Claro que guiado pela palavra de Deus, não é? Mas não é por regra nem preceito. Que o Senhor nos ajude. E eu já falei demais. Força, Daniel. Graças a Deus, irmãos. É interessante que enquanto estava aqui a ouvir o irmão Carlos, vinha com algumas ideias na minha cabeça. Passaram muitas pela minha cabeça, muitas coisas que gostaria de falar também. Mas vou falar muito abreviadamente sobre esta perseverança do apóstolo Paulo. Nós vimos na semana passada algumas outras características do apóstolo Paulo, nomeadamente a sua humildade. Um homem que tinha passado por experiências de topo, experiências que nenhum de nós alguma vez passou, de subir ao terceiro céu, ouvir palavras inefáveis. Isso não o tornou inchado, não o tornou uma pessoa ainda mais humilde, tornou uma pessoa que queria sempre mais, não se acomodou ao que já tinha alcançado, uma pessoa que tinha também esta determinação, prosseguindo para o alvo, e fez-me lembrar, não sei se vou conseguir ler-vos isto, mas está no site da Igreja em Quinta de Conde, um texto sobre a determinação de uma carta que alguns conhecerão, e eu estou com um problema que onde eu estou a ler isto, no meu telemóvel está a ficar com pouca bateria, por isso... sobre uma carta de um jovem comunista que escreveu à sua noiva. Ele dizia isto. Sobre o sermos determinados, o termos este foco. Paulo era uma pessoa focada. Ele dizia: nós comunistas temos uma medida bem elevada de infortúnios. Vivemos em pobreza virtual. Entregamos ao partido cada cêntimo do que ganhamos, além do que nos é extremamente indispensável para nos mantermos vivos. Nós comunistas não temos tempo nem dinheiro para ir muito a cinemas ou concertos ou casas decentes e carros novos. Descrevem-nos como fanáticos. E somos fanáticos.
há uma coisa à qual me dediquei completamente, a causa comunista. É a minha vida, a minha profissão, a minha religião, o meu passatempo preferido, a minha querida, a minha esposa e amante, o meu pão e carne. Para ela trabalho durante o dia e com ela sonho de noite. O seu apego a mim não diminui, cresce, porém, com o passar do tempo. Portanto, não posso fazer amizades, namorar, nem conversar, sem me referir a esta força que me impele e guia a minha vida. Já tenho estado na prisão por causa das minhas ideias e, se necessário, estou pronto a enfrentar um pelotão de fuzilamento. Ele escrevia esta carta à sua noiva, dizendo que não ia poder casar com ela, porque abraçou de tal forma esta causa. E que isto deve envergonhar-nos, certamente, pelo menos a mim envergonha-me, por não ser tão determinado quanto este jovem comunista, tão determinado quanto o apóstolo Paulo, que esquecia-se de tudo o resto. Esquecia-se das coisas que para trás ficavam, avançava para as que estão diante de mim. Porquê? Por causa desta soberana vocação. Ele compreendia que a vida dele não se limitava àquilo, a estas coisas palpáveis com as quais nós lidamos. Ele sabia, como nós lemos mais à frente neste mesmo capítulo, a nossa cidade está nos céus. Ele via tudo à luz da eternidade. E se nós olharmos a nossa vida à luz da eternidade, certamente vamos relativizar as coisas que para alguns são muito importantes, nomeadamente aquelas coisas que nós, do ponto de vista humano, mais prezamos: a saúde, o bem-estar económico, mesmo os relacionamentos interpessoais. Tudo isso vai ser visto de uma forma inferior, não com a mesma importância que tem esta nossa maior obra, a nossa obra, o nosso trabalho para Deus. Tudo o resto deve gravitar em torno disso. Devemos então esquecer das coisas que para trás ficam. Algumas coisas até legítimas, algumas coisas não são necessariamente, como lemos em Hebreus 12, não são necessariamente pecado, mas podem ser embaraços, podem ser coisas que até têm a sua importância na vida social. Mas será que deve ser esse o nosso principal foco? Será que deve ser isso que nos deve mover? Devemos pensar um pouco como dizia o apóstolo Pedro. Dizia assim, ele dizia, mesmo no final da sua segunda epístola: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E diz então assim: havendo depois de parecer todas estas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Sabendo que todas estas coisas vão passar, devemos olhar para tudo isto, todas as coisas palpáveis deste mundo, como secundárias. Quer seja causas políticas, causas sociais, não deve ser essa a nossa principal causa. Agarremos-nos a esta causa, sejamos crentes determinados, ocupados com esta uma coisa que é realmente o que é mais importante. E se assim for, realmente haverá proveito para todos nós, haverá proveito para a obra de Deus. Só um último pensamento sobre o sentirmos o mesmo, sobre esta expressão: pelo que todos quantos já somos perfeitos sintamos isto mesmo. E depois também no versículo 16, sobre sentir o mesmo. Paulo diz também aqui no capítulo anterior, versículo 2: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo. Paulo era uma pessoa muito alegre. Muito alegre porquê? Porque não tinha o seu foco nas coisas terrenas. Se ele tivesse o seu foco nas coisas terrenas, era a pessoa mais miserável, mais triste, mais fracassada à face da terra. Mas ele era uma pessoa feliz. Uma pessoa que está sempre a exortar os crentes a se alegrarem. Apesar de quem olhava para ele pensava: estás alegre porquê? Não percebo. Tudo te corre mal.
Queres ir para algum lado de barco, o barco naufraga. Queres ir para algum lado pregar o Evangelho? És apedrejado, és maltratado. Mas ele alegrava-se. Mas sabem o que é que levaria Paulo a não ficar alegre? Tudo o que pudessem fazer a Paulo, até a maltratá-lo, até, como nós vemos também ainda no capítulo 1, aquelas pessoas que andavam a pregar o Evangelho para causar mal a Paulo, o que é que ele dizia? Mesmo apesar disso, eu me regozijo e me regozijarei ainda. Mas sabem o que é que pode tirar a alegria a Paulo? Se olhasse para nós hoje, se nos pudesse ver, era se nós não sentirmos o mesmo, se andarmos desavindos uns com os outros. Isso deve nos levar a pensar se estamos a empenhar-nos verdadeiramente neste sentimento comum. Não tem de ser um pensamento único. Não pensemos que temos de pensar todos exatamente a mesma coisa. Podemos ter opiniões diferentes, mas isso não deve ser impedimento de que tenhamos este mesmo sentimento, porque se o tivermos, e uma forma de o termos é de facto estarmos no mesmo, falarmos a mesma linguagem, estarmos no mesmo nível, certamente o Senhor se alegrará connosco e seríamos causa de alegria para este apóstolo tão alegre que aparentemente só não ficaria alegre se os crentes não andassem unidos. Não sejamos, pois, uma causa de tristeza para o apóstolo Paulo, acima de tudo, para o nosso Deus. Sejamos, pois, crentes determinados, crentes focados naquilo que realmente é importante, porque se estamos focados na eternidade, é uma coisa que eu também tenho chegado à conclusão, é que quando, à medida que o tempo vai passando, vamos relativizando coisas que há alguns anos não seremos capazes de ultrapassar. A idade vai também permitindo que olhemos para coisas que as pessoas nos fazem, e que se calhar quando éramos jovens nunca na vida eu serei capaz de ultrapassar aquilo, mas a vida vai-nos ensinando a sermos mais tolerantes e se calhar conseguir ultrapassar coisas que na nossa juventude nunca ultrapassaríamos. E muito mais quando nós olhamos para aquilo que nos fazem, aos olhos da eternidade, certamente somos capazes de ver realmente o que é importante. E se o terem-me maltratado a mim, e Paulo foi muito maltratado, se eu ter sido maltratado, é assim tão grave para a obra de Deus. Devemos olhar tudo de que forma é que isto contribui ou não para a obra de Deus. E que isso foi o segredo de Paulo. Recordem-se de Paulo que se alegrava mesmo com os crentes que pregavam o Evangelho só com o intuito de o entristecer, de o deixar revoltado por estar preso e não poder ele pregar o Evangelho, como nós vemos no capítulo 1. Paulo o que é que pensava? Olhava para aquilo e pensava o quê? Estou aqui preso, esta gente a querer fazer mal a mim. Não, Paulo pensava, o Evangelho está a ser pregado, está a haver proveito para a obra de Deus. Eu me alegro. E vou continuar a alegrar-me com isso. Nós olhemos para tudo na nossa vida com vistas, não vistas curtas, que olham só para o imediato, mas com vistas largas, com vistas compridas, por causa desta soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vou chegar por aqui então hoje, pela graça de Deus. Estava ali à procura de uma passagem que era, talvez tu possas encontrar muito rapidamente, que eu penso que é quando Paulo diz que estas mãos me serviram a mim, que estavam comigo, e eu penso que é nessas circunstâncias, se não estou em erro, ou se não é essas, é numas, em que ele diz que não queria ser pesado. Diz mesmo que preferia morrer a fazer bem, esta é a minha glória. Não ser pesado. Mas onde é que está isso? Pois. Exatamente. Mas olha, é um bom exercício para que todos agora possam ir à Bíblia e põe até a palavra pesado, não ser pesado, e encontram logo rapidamente o contexto em que ele diz isso. Ele diz, em duas situações em que ele diz porque é que trabalhava, que era, por um lado, para não ser pesado para os crentes, e em segundo lugar, para isso não ser um tropeço ao avanço do Evangelho. Porque eu digo-vos uma coisa, é um grande tropeço para o avanço do Evangelho. Eu às vezes vou à internet e vejo tantos comentários de tantos indivíduos que referem exatamente isso. Pela parte
Quem anda aí por dinheiro é muito complicado. Muito complicado. Eu sei que há pessoas que são sinceras e eu procurei salvaguardar isso há bocado. Mas a sinceridade delas não significa que estejam certas. E deveriam refletir seriamente sobre o assunto. Mas, bom exercício, procurem lá onde é que estão as duas passagens. Uma. Aqui o Guilherme encontrou. Diz? Qual é a passagem? Segundo aos Tessalonicenses 3:8. Primeira. Exato, segundo aos Tessalonicenses 3:8. Aliás, é na passagem que ele diz que quem não trabalhar, que não coma, não é? Ele diz: nem de graça comemos o pão de homem algum, reparem bem, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. O apóstolo Paulo trabalhava até de noite. Eu faço ideia aos serões que ele fez. De dia e até de noite, para ganhar o pão. E se calhar até trabalhava de dia e de noite, para no outro dia não trabalhar nada, para poder fazer determinadas coisas. Ele tratava do tempo dele muito bem tratado. Mas o versículo 8, notem bem, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a ninguém, a nenhum de vós. Esta deve ser uma preocupação de todos nós. Obrigado. Segundo aos Coríntios, capítulo 11. 11:9? Segundo aos Coríntios 11, 8 e 9. Vamos lá ver. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedónia supriram a minha necessidade e em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Mas não é esta passagem. A passagem diz que era para não ser um tropeço. A palavra-chave para vocês encontrarem é tropeço. Ele não queria ser um tropeço para ninguém por causa da parte financeira e de receber dinheiro dos outros. E isso é muito importante. Diz, Daniel. Vai lá. Segundo aos Coríntios é? Sim, é um outro que eu citei. Mas de maneira nenhuma destas coisas usei e não escrevi isto para que assim se faça comigo. Porque melhor me for morrer do que alguém fazer bem esta minha glória. Aquela passagem que eu falei. Isso está onde? 9:15 de Coríntios. Segunda carta. Primeira carta. Mas ainda não é. Tu citaste essa, mas há uma outra que diz que ele não queria que fosse um tropeço o facto, e por isso ele prescindiu e trabalhou para que isso não fosse motivo de tropeço. E é muito. Eu dou graças a Deus. Às vezes já alguns dizem-me assim lá no serviço: tu andas lá, tens lá eles até dizem dízimas, tens lá as dízimas. Há muitos que pensam que eu estou cá e ganho dinheiro por estar aqui. Uma coisa impressionante. Vocês já repararam? Mas é triste, mas é verdade. Porquê? E porquê que eles têm essa ideia? Porque é a ideia geral que há aí. Vejam lá a triste imagem que dão. Anda cá, diz. Eu só queria deixar-vos um pequeno exercício, já agora. Há uma passagem, um capítulo na Bíblia, que pouco conhecido, Juízes 17, aconselha sobre a questão dos profissionais da religião. Em Juízes 17 temos uma história que pouca gente conhece, passa despercebida na leitura de Juízes, porque nós pensamos que o livro de Juízes acaba com a história de Sansão. E tem aqui a história de um levita que se disponibiliza para ser sacerdote, coisa que não devia ser. E tudo isto porquê? Porque ele era um homem que andava a peregrinar onde quer que achasse comodidade. Leiam, que é uma leitura interessante, e comparem. E muitos já não ir pela comodidade. É comparem, muito cómodo não trabalhar e ter o dinheiro lá exatamente. em casa. É um exercício interessante tentar. Infelizmente, isto também foi num tempo em que cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Infelizmente, vivemos tempos também semelhantes. Assim. Em vez de seguirem o que a palavra de Deus diz, nesta dispensação da graça, e não andarem com outras dispensações à mistura,
e depois o resultado que dá é este. Vamos ficar por aqui, o nosso tempo terminou.